Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no nosso canal. Estamos no clima da Copa do Mundo, afinal de contas. Hoje, quinta-feira, dia 11 de junho, é a abertura da Copa do Mundo. E não tem por que não falar de Copa do Mundo, falar de figurinhas da Copa. Eu estou aqui com os dois álbuns, um álbum com a capa prata e um outro com a dourada. Os dois álbuns estão totalmente completos. Já completei os dois álbuns, estou aqui com a nossa taça rumo ao Hexa. Estamos aqui com nossa bola de ouro. Vamos ver quem é que ganha a nossa bola de ouro. E hoje eu vou dar continuidade, né, ao conteúdo que eu já publiquei sobre o que está acontecendo aí no mercado, essa questão de figurinhas, essa loucura que está acontecendo aí nos shopping centers, nos pontos de trocas de figurinhas. Mas antes de entrar ao assunto, faz o seguinte, vai aqui embaixo, segue o nosso canal, assiste esse vídeo até o final e no final curte. Hoje eu vou falar sobre estratégias para completar álbuns de figurinhas. O que você deve fazer para completar os álbuns de figurinhas? Vamos lá! Espero que você já tenha se inscrito aqui no canal. Agora só resta você assistir o vídeo até o final. Então, no último vídeo que eu postei, falando sobre Copa do Mundo, sobre figurinhas, eu fiz uma visão geral do que está acontecendo, né? Falei de forma geral do que está acontecendo, do lado bom que está acontecendo, essa questão da venda, né? Está despertando o interesse das crianças. Você chega no ponto de troca de figurinhas aí, o que tem de criança vendendo figurinhas? As crianças deixaram o celular de lado, estão vendendo, estão aprendendo a vender, estão aprendendo a negociar, desenvolvendo as suas habilidades em negociação. É fantástico, troca uma figurinha por outra, troca uma figurinha difícil por três, quatro. Então, é toda essa dinâmica. Então, às vezes, eu vou ao shopping, vou aos pontos de troca de figurinhas, porque lá eu também vou lá trocar figurinhas para o meu neto, eu fico impressionado com a quantidade de crianças, adultos, não tem idade, todas as pessoas desenvolvendo essa habilidade de vendas, porque vender é a atividade mais importante da sua empresa. Vender é que aumenta a sua riqueza. Vender é que faz com que a sua empresa se perpetue, a sua empresa escale. Por isso que é importante a gente desenvolver essa habilidade de vendas. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre qual foi a estratégia que eu utilizei para completar dois álbuns, olha só, dois álbuns, um prata e um dourado, em torno de 20 dias, sem gastar um absurdo, viu? As pessoas gastam aí 2.000, 3.000 reais para completar um álbum. Eu gastei muito pouco para completar esses dois álbuns. Foi uma estratégia muito bem feita, ok? Mas olha só, para você entender a estratégia, é importante que você saiba a dinâmica do álbum de figurinhas. Como é que o álbum de figurinhas é constituído? Veja só, o álbum de figurinhas temos figuras brilhantes, né? São aquelas figuras que vêm luminosas, e as figuras normais, são figuras de jogadores, figuras de time. Então, a estrutura do álbum é o seguinte: nós temos as figuras FWC. As figuras FWC vai de 00 até o número 19. Essas figuras são figuras brilhantes, são figuras da bola de futebol, que vai ter a Copa, a figura da taça, do troféu, tem três figuras da taça, tem a figura de um jogador dando bicicleta, tem figuras de todas as seleções que já foram campeãs do mundo. Estão lá, são as FWC. Essas figurinhas, elas são ditas aí como as figurinhas mais difíceis, são 20 figurinhas. Uma percepção interessante com relação a essas FWC é o grau de dificuldade de você encontrar essas figurinhas. As FWC, ela, como eu falei, ela vai de 00 até 19.
E é interessante o seguinte, que a 00, A1, A2, A3 não tem muito grau de dificuldade, você encontra muitas figurinhas. Aí quando vem A4, A5, A6, A7, A8, aumenta o grau de dificuldade. Elas se tornaram umas figuras muito raras. Aí depois vem 9, 10, 11, 12 até 19. Essas são figurinhas fáceis, que você chega lá, troca uma por uma. Então, no meio do troca-troca, no meio da negociação, né, as pessoas vendem, né, essas figurinhas que são a 0, a 1, a 2, a 3, a 9, 10 até a 19, elas vendem por R$ 2, R$ 3. Tem uns até que vendem por R$ 5, viu? Explorando. Aí quando você vai para 4, a 5, a 6, a 7, a 8, aí sim, as pessoas estão vendendo por R$ 4, R$ 5, até mais, trocando até por uma figura especial. Então, eles têm um poder de barganha maior, por quê? Porque essas figuras estão com uma dificuldade muito grande, principalmente a figura 4, que é dos três mascotes. É uma figura muito legal, muito bonita. Se eu colocar aqui, não sei se vocês conseguem ver, essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha é muito interessante, bonita, que tem os três mascotes dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Essa figura aqui é uma figura que fica um grau de dificuldade bastante elevado. Aí depois vem as figurinhas da Coca-Cola. São 14 figurinhas da Coca-Cola. Essas figurinhas da Coca-Cola não tem grau de dificuldade. Só é você comprar a Coca-Cola, tira o adesivo, né, aquele adesivo, e por trás tem uma figurinha. Aí foi uma coisa que eu destaquei, vamos dizer, o lado ruim que está acontecendo. As pessoas vão ao supermercado, pegam, arrancam a etiqueta, levam a etiqueta para casa, deixam a Coca-Cola lá sem a etiqueta dela. Tem uns que ficam olhando na lanterna para ver qual é a figurinha, para não ter figurinha duplicata. Eu já adotei outra estratégia. Eu adotei uma estratégia que funcionou e funcionou muito bem, que eu vou falar já já, tá certo? E depois nós temos as figurinhas das seleções. Nós temos 48 seleções. Cada seleção tem 20 figurinhas. E a figura um, que é uma figura também brilhosa, né, brilhante, né, são as figuras dos escudos das seleções. Essas figurinhas ela têm um certo grau de dificuldade. Tem algumas figurinhas que têm tido uma dificuldade maior, como dos Estados Unidos, e também a figurinha dos escudos das últimas 5 seleções que se classificaram. Então, voltando um pouco para a questão da figurinha das cocas, eu falei que são 14 figurinhas. Cada figurinha, tá, vem em uma garrafa de coca, ou na garrafa de 600 ml, ou então na garrafa de 2,5 litros. A garganta está falhando um pouquinho aqui, mas já melhora. Desculpe aí, mas tem que ser assim mesmo. Estamos aí no ritmo da Copa, então tem que ser assim mesmo. E aí? Aí falei o seguinte, são 14 figurinhas da Coca-Cola. E essas figurinhas, ela vem na garrafa de Coca-Cola, ou na de 600 ml, ou na de 2,5 litros. Um fato interessante que está acontecendo é que a garrafinha de 600 ml, ela custa R$ 4,50. A de 2,5 litros custa R$ 10,90. Você vê a diferença, mais de 2 vezes. E aí desapareceram. As garrafinhas de 600 ml desapareceram das prateleiras. Praticamente você não encontra. Aí só encontra as garrafas de 2,5 litros, que custa R$ 10,90. E aí, essa questão da oferta e demanda, né? Quer dizer, a oferta de Coca-Cola 600 ml está muito baixa, tá certo? Que é mais barata. Já a de 2,5 litros, de 10 litros, de 2,5 litros, tem muita garrafa ali na prateleira. E aí as pessoas têm que desembolsar R$ 10. E aí reflete diretamente no processo de negociação dessas figuras. Por quê? Porque, apesar de as figuras da Coca-Cola não ter uma grande dificuldade, né? Não serem figurinhas difíceis, né? Porque você está ali e consegue, e a figurinha você tira, vem muitas figurinhas repetidas,
mas não tem problema. Mas esse fato das garrafas de Coca-Cola, né, de 600 ml, ter desaparecido da prateleira e só ter as garrafas de 10, de 2,5 litros, que custa R$ 10,90, isso teve um impacto no processo de negociação das figuras. Por quê? Porque as pessoas precificam a figurinha da Coca-Cola em função da garrafa de 2,5 litros. Quer dizer, como eu estou pagando R$ 10,90 para ter uma figurinha, se eu vou vender minha figurinha de Coca, eu vou cobrar 6, 8. Tem pessoas cobrando até R$ 15 uma figurinha da Coca. E aí tem um lado, né, da estratégia que tem que ser feito para você fugir desse mercado paralelo de vendas de figurinhas avulsas da garrafa de Coca-Cola. Eu, por exemplo, eu comprei 58 garrafas de Coca-Cola de 600 ml, custando cada uma R$ 4,50. Eu tinha dois álbuns, que é o meu, do meu neto, que é esse dourado, e o meu, que é o prateado, e junto com o meu genro, a gente estava com a estratégia de fechar esses dois álbuns. Então, o que foi que eu fiz? Eu comprei 58 garrafas de Coca-Cola de 600 ml. Ok? Então, dessas 58, eu consegui aproveitar 10 para o álbum prata e 10 para o álbum dourado. Então, sobraram quanto? 38. Eu peguei essas 38 figurinhas e fui para o ponto de troca. Fui lá nos pontos de troca e aí eu troquei 8 figurinhas, tá ok? Por 4 figurinhas para o álbum dourado e 4 para o álbum prata. Assim eu fechei as 14 figurinhas dos dois álbuns. Foi fácil, muito fácil fechar as figurinhas da Coca-Cola, sem dificuldade, sem arranca-lacre, sem olhar na luminosidade. Isso não é sério. Eu não concordo com isso. Isso não deve ser feito. Eu acho que isso é uma falta de respeito. As pessoas têm que respeitar o próximo. Eu vejo na rede social as pessoas ensinando isso. Está errado. Eu, particularmente, não faço. Eu cheguei no supermercado, comprei um pacote fechado, assim, de 12, minha lacrada. Cheguei em casa, abri 58, só consegui aproveitar 20. E aí eu peguei 8, troquei pelas 4 que estavam faltando, e as outras 30 figurinhas eu levei para os pontos de troca. Vendi umas 8 ou 10 figurinhas, vendia 3, 4 reais. Como eu comprei Coca-Cola a 4,50, eu cheguei e vendia por 4 reais, não queria explorar ninguém. Vendi umas 8 ou 10. As outras 20 figurinhas, o que foi que eu fiz? Eu trocava uma figurinha de Coca por duas brilhantes. Uma de Coca por duas brilhantes. Assim, o que foi que aconteceu? Eu consegui fechar todos os escudos do álbum prata, fechei todos as figuras do FWC, são figuras difíceis, e também do álbum dourado. Então, com as 58 garrafas de Coca que eu comprei, eu fechei 14 figuras das Cocas, fechei 20 figuras brilhantes das FWC e fechei as 48 escudo dos clubes, tá certo? Por quê? Porque eu troquei 20 por duas. Como eu já tinha algumas figuras de escudo, as que eu consegui, eu trocava por aquelas que eu não tinha. E aí a gente conseguiu fechar, tá certo? Que faltava aí em cada um 15, 12 escudo de cada um. Com as 40 que eu peguei, eu fechei. Ficaram algumas repetidas e a partir daí eu fui fazer as trocas. Uma outra coisa que acontece também é o seguinte: a Panini, né, que é a empresa mundial que faz a distribuição das figurinhas, Panini, ela, ela iniciou, né, a venda de figurinhas, espalhou no mundo todo as figurinhas antes das seleções, das 48 seleções já estarem classificadas. E com isso, 5 seleções, elas só vieram classificar depois que já estava espalhado no mundo todo as figurinhas das seleções que já estavam classificadas. E o que aconteceu? As pessoas compravam envelope de figurinha e não chegava figurinha do Congo, não chegava
figurinha da República Tcheca, não chegava figurinha da Turquia, não chegava da Suécia e do Irã ao Iraque. Então, essas figuras desses 5 times que entraram depois tornaram-se raras. Por quê? Porque essas figuras ela veio para o mercado depois, porque elas se classificaram no dia 31 de maio, quando a última seleção se classificou. 31 de maio foi? Não, 31 de maio não, 31 de março, se eu não me engano. Então, as seleções só vinham se classificar, já estavam as figurinhas sendo vendidas aí, não lembro bem a data. Mas aconteceu isso. E hoje, o que é que você vê no mercado hoje? As figurinhas dessas 5 seleções que entraram depois, né, que foram classificadas depois, estão se tornando mais difíceis. Onde é que está a negociação da estratégia das trocas de figurinhas? Eu, por exemplo, o que é que eu faço? Eu já estou com o álbum completo, mas estou com muita figurinha e eu estou fazendo uma coleção só de figuras brilhantes. Os 48 escudos, mais as 20 FWC. Estou guardando, não vou colar no álbum, é só para guardar. E eu estou faltando algumas. Então, sabendo dessa questão aí, dessa estratégia, desse grau de dificuldades dessas 5 seleções, o que é que eu faço? Eu tenho muitas figurinhas ainda, então quando vou para o ponto de troca, as pessoas começam a olhar as minhas figurinhas, algumas figurinhas essas pessoas não têm, e aí quer trocar comigo. Para mim não faz sentido, porque eu já completei o álbum, eu só estou atrás dessas luminosas aí, dessas brilhantes, não me interessa. O que é que eu faço? Para mim fortalecer, né, as minhas figurinhas, eu troco repetida por repetida. Mas só que aí é um detalhe, né? Uma estratégia que eu faço. Eu, quando vou trocar repetidas, eu só escolho repetidas dessas 5 seleções que entraram depois, porque são figurinhas mais difíceis. E eu, com essas figurinhas, eu tenho um poder de barganha de negociar as brilhantes que estão faltando. Eu hoje só estou faltando uma brilhante, que é os mascotes. Mas eu estou com um monte de figurinha do Congo, da Turquia, da Suécia, da República Tcheca, do Irã, todas elas estão na minha mão. E o que é que eu vou fazer com essas figurinhas? Vou converter em troca na figura brilhante dos mascotes. E são estratégias, tá certo? Então, álbum de Copa, você tem que traçar estratégia. Você tem que entender como é a composição do álbum, que eu lhe falei, são 20 FWC, 14 da Coca-Cola e 20 de cada seleção. São 48 seleções, então se você pega 48 vezes 20, dá 960. 960 mais 14 dá 714. 714 mais 20 dá 994, né? 994. Deixa eu confirmar aqui. Dá 994. Isso mesmo, 994 figurinhas. E assim, tá certo? É a composição do álbum. Além dessas figurinhas, tem outras figurinhas que você não cola no álbum. São as tickets, as especiais, né? São as figuras, as extras tickets. Extras tickets, o nome da figurinha é extra tickets. Mas vamos dizer, o meio de figurinha batizou como Legend, né? São figuras Legend. Então, são figuras mais difíceis. Essas figurinhas, as pessoas trocam até por 120 figurinhas. Ou então estão vendendo por 200, por 300. Então, é aquela história, né? É o poder de venda, o poder de negociação. Então, a arte da venda está, vamos dizer assim, aflorou nessa época da Copa. Crianças aprendendo a vender, crianças aprendendo a negociar. Isso é muito bonito. Então, a Copa do Mundo, além de trazer aí o nosso futebol, está aí na Copa, estreia agora no sábado, no dia 12, tá ok? Está estreando no dia 12, no dia 13 está estreando, tá ok? Dia 13 contra o Marrocos. E, enfim, e é isso. Copa do Mundo é festa, Copa do Mundo é alegria. E hoje eu estou vendo, Copa do Mundo é venda, Copa do Mundo é cultura, Copa do Mundo é desenvolver as suas habilidades em vendas, desenvolver as suas habilidades em negociação. Eu, por exemplo, olha, eu
definir estratégias para preencher esse álbum prata, preencher este álbum dourado em torno de 20 dias sem gastar uma fortuna. Porque as pessoas estão gastando aí 2.000, 3.000 reais para um álbum. Estes dois álbuns aqui, eu não gastei mais de 2.200 reais, eu e meu genro, para o meu neto lá, entendeu? Eu gastei, comprei para mim, o meu genro comprou lá para o neto, preenchendo, e aí nessa troca-troca a gente ia preenchendo um ou outro. Ele comprava figurinha, que estava repetida, ele me dava, eu ia pondo troca. E aí a gente conseguiu fechar um álbum. Tudo porque estratégia, planejamento. Vendas é planejamento, vendas é estratégia, vendas é definir processos para você vender, trocar e negociar, ok? Agora, curte esse vídeo aí, aprendeu? Aplica, vai lá, completa o álbum do teu neto, do teu filho, do teu neto, o seu álbum, aprenda essa estratégia e faça o seguinte, todas as vezes que você for trocar figurinha, troque repetida por repetida. E na hora da repetida por repetida, pegue aquelas 5 seleções que entraram depois da Copa, ok? Agora, curte o vídeo, comenta, tá ok? Compartilha aí com seus amigos e vamos lá negociar, vamos vender figurinha, vamos completar o álbum e assistir os jogos da Copa, tá ok? Uma boa Copa do Mundo aí para todo mundo. Eu estou aqui já no ritmo, com a taça, com a bola de ouro, 2 álbuns completos e vamos aí curtir a Copa do Mundo. Até mais e um grande abraço.